Maria Clara acordou às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 3 anos. O despertador nem precisava tocar mais, seu corpo já havia se acostumado com a rotina. Ela se levantou do colchão fino no chão do pequeno quarto que dividia com 2 colegas de trabalho, tomou um banho rápido no banheiro compartilhado e vestiu o uniforme já desbotado do restaurante O Sabor Caseiro. Aos 25 anos, Maria Clara carregava nos olhos uma determinação que contrastava com a simplicidade de sua vida atual. Poucos sabiam que, apenas 4 anos antes, ela havia sido uma das estudantes mais brilhantes da Faculdade de Administração da Universidade Federal, com notas excepcionais e um futuro promissor pela frente. Sua tese sobre gestão sustentável em pequenas empresas havia chamado a atenção até mesmo de professores de outras universidades. Mas a vida tinha outros planos. Quando seu pai, dono de uma pequena padaria na periferia, sofreu um infarto aos 52 anos, Maria Clara não hesitou em abandonar os estudos para cuidar dele e manter o negócio da família funcionando. Durante 2 anos, ela lutou para equilibrar as contas, mas a concorrência de grandes redes e a falta de capital para modernizar o estabelecimento tornaram a situação insustentável. A padaria foi à falência, e seu pai, devastado pela perda do trabalho de uma vida inteira, nunca mais foi o mesmo homem. Hoje, ele vivia em uma casa de repouso simples nos arredores da cidade, visitado religiosamente por Maria Clara todos os domingos. Ela pagava as despesas mensais com o dinheiro que ganhava como garçonete, economizando cada centavo para garantir que ele recebesse os cuidados necessários. O restaurante O Sabor Caseiro ficava no centro da cidade, em uma rua movimentada cercada por escritórios e lojas. Era um estabelecimento de porte médio, com cerca de 15 mesas, decoração simples e cardápio focado em comida brasileira tradicional. O dono, seu Antônio, era um homem de 60 anos que havia construído o negócio do zero e tratava todos os funcionários com rispidez, especialmente Maria Clara, que por algum motivo parecia ser o alvo preferido de suas críticas. Na cozinha trabalhavam Dona Rosa, uma senhora experiente responsável pelos pratos principais, e Júlio, um jovem de 20 anos que cuidava das sobremesas e ajudava no preparo dos acompanhamentos. O salão era atendido por Maria Clara e Fernanda, uma garçonete mais velha que trabalhava ali há 8 anos e que, apesar de não ser má pessoa, mantinha certa distância de Maria Clara por ciúmes de sua educação e jeito refinado de falar com os clientes. Maria Clara chegou ao restaurante às 6:30 da manhã. As cadeiras ainda estavam viradas sobre as mesas, e o cheiro de produtos de limpeza misturava-se com o aroma do café que Dona Rosa já havia começado a preparar. Ela começou sua rotina, desvirar as cadeiras, arrumar as mesas, verificar se os condimentos estavam completos e limpar os vidros da vitrine que dava para a rua. Seu Antônio chegou pouco depois das 7, como sempre mal-humorado e resmungando sobre alguma coisa. Naquele dia, sua irritação parecia maior que o usual. Ele observou Maria Clara arrumando as mesas e logo encontrou motivo para reclamar. Maria Clara, quantas vezes eu já falei para você deixar os guardanapos alinhados perfeitamente? Olha isso aqui, parece que um furacão passou. E essa mesa aqui está torta. Você não consegue fazer nem o básico direito? Maria Clara respirou fundo antes de responder, mantendo o tom respeitoso que sempre usava, mesmo quando as críticas eram injustas. Desculpe, seu Antônio. Vou arrumar agora mesmo. É sempre a mesma coisa com você. Acha que porque estudou um pouco na faculdade está acima do serviço braçal. Mas está aqui igual a qualquer um, não é? Então faça direito o que eu estou pagando para você fazer. As palavras doeram, mas Maria Clara continuou trabalhando em silêncio. Fernanda, que havia chegado poucos minutos depois, observou a cena com uma expressão que misturava constrangimento e certo alívio por não ser ela o alvo da bronca matinal. O restaurante abriu ao público às 8 horas. Os primeiros clientes da manhã eram sempre os mesmos, executivos apressados tomando café da manhã antes do trabalho, aposentados que vinham beber um cafezinho e ler o jornal, e algumas mães que deixavam os filhos na escola ali perto e aproveitavam para tomar um lanche. Maria Clara atendia todos com um sorriso genuíno e uma atenção aos detalhes que surpreendia muitos clientes. Ela memorizava os pedidos sem anotar, lembrava-se das preferências de fregueses habituais e sempre perguntava se estava tudo ao gosto deles.
Sua educação e forma gentil de falar contrastavam com o ambiente simples do restaurante, e alguns clientes chegavam a comentar entre si sobre a garçonete diferenciada. Mas nem todos apreciavam sua dedicação. Por volta das 10 horas, chegou um grupo de 3 executivos de uma empresa de marketing que ficava no prédio ao lado. Eles vinham ao restaurante pelo menos uma vez por semana e sempre se comportavam de forma arrogante com os funcionários. O líder do grupo, um homem de 40 anos vestindo um terno caro e usando um relógio dourado, sentou-se na mesa sem nem olhar para Maria Clara quando ela se aproximou para entregar o cardápio. Queremos 3 cafés expressos, 2 pães de açúcar e um croissant. E façam rápido porque temos uma reunião importante em 20 minutos, disse ele, ainda olhando para o celular. Claro, senhor. Posso sugerir também nosso bolo de chocolate caseiro? Dona Rosa fez hoje de manhã e está uma delícia, ofereceu Maria Clara com simpatia. O homem finalmente levantou os olhos, mas sua expressão era de irritação. Nós pedimos o que queremos. Não precisamos de sugestões de uma garçonete. Só tragam o que pedimos e parem de enrolar. Os outros 2 homens riram, e um deles comentou, é sempre assim, né? Dão um pouquinho de atenção e elas já querem ser nossas amigas. Maria Clara sentiu o rosto corar, mas manteve a compostura. Claro, senhores. Vou buscar o pedido de vocês agora mesmo. Ela se dirigiu ao balcão onde ficava a máquina de café, mas percebeu que o leite estava acabando. Foi até a cozinha buscar mais, onde encontrou Dona Rosa preparando o almoço. Esses homens de terno são sempre assim, querida. Não liga para eles não. Acham que são donos do mundo só porque ganham um pouquinho mais que a gente, disse Dona Rosa, que havia escutado a conversa. Eu sei, Dona Rosa. Já estou acostumada. O importante é fazer meu trabalho bem feito, respondeu Maria Clara, mas em sua voz havia uma tristeza contida. Quando voltou com os cafés, os executivos mal olharam para ela. Eles conversavam sobre números de vendas e estratégias de marketing usando termos que Maria Clara conhecia muito bem de sua época na faculdade. Por um momento, ela se imaginou sentada à mesa com eles, discutindo projetos e contribuindo com ideias, em vez de apenas servindo café. O movimento aumentou na hora do almoço. O restaurante ficou lotado, e Maria Clara corria de mesa em mesa, anotando pedidos, servindo pratos e atendendo às necessidades dos clientes. Fernanda, responsável pela outra metade do salão, trabalhava no mesmo ritmo, mas parecia menos preocupada em proporcionar um atendimento diferenciado. Durante o rush do almoço, chegou uma família com 2 crianças pequenas. A mãe parecia exausta, e as crianças estavam inquietas e chorosas. Eles sentaram em uma mesa próxima à janela, e a mãe tentava acalmar os filhos enquanto o pai olhava o cardápio com impaciência. Maria Clara se aproximou da mesa com um sorriso carinhoso. Boa tarde. Vocês gostariam de um tempo para escolher, ou posso já ajudar com alguma coisa? Olha, a gente está com pressa. As crianças estão famintas e irritadas. Tem alguma coisa que seja rápida e que eles possam comer? Perguntou a mãe, com um tom de desespero na voz. Maria Clara se abaixou para ficar na altura das crianças. Oi, gente. Vocês estão com fome? A Dona Rosa fez um macarrão com queijo hoje que está uma delícia. E depois vocês querem um suco de frutas bem geladinho? As crianças pararam de chorar e olharam para ela com curiosidade. O menino mais velho, de cerca de 5 anos, assentiu timidamente. Perfeito. E para os papais, posso sugerir nosso prato do dia? É um escondidinho de carne que está saindo rapidinho da cozinha. Enquanto anotava o pedido, Maria Clara conversou com as crianças, fazendo-as rirem e esqueceram da fome. Quando trouxe os pratos, ela havia convencido Dona Rosa a cortar o macarrão em pedaços menores e desenhar um rosto sorridente com ketchup nos pratos das crianças. Nossa, muito obrigada. Você salvou nosso almoço, disse a mãe, visivelmente aliviada. Faz tempo que não vejo meus filhos tão calmos em um restaurante. Foi um prazer ajudar. Crianças são sempre especiais, respondeu Maria Clara, sentindo uma alegria genuína ao ver a família feliz. Mas nem todos os clientes eram receptivos à sua atenção.
Pouco depois, chegou um casal de meia-idade que se sentou em uma mesa no centro do salão. O homem vestia roupas caras e a mulher usava joias vistosas. Eles examinaram o ambiente com expressões de desaprovação, como se estivessem fazendo um favor ao restaurante por simplesmente estar ali. Quando Maria Clara se aproximou, a mulher nem levantou os olhos do cardápio. Queremos 2 saladas César e 2 águas sem gás. E por favor, certifique-se de que a alface esteja bem lavada. A gente não está acostumado com esse tipo de estabelecimento. O comentário foi feito em tom alto, claramente destinado a ser ouvido por outras pessoas no restaurante. Maria Clara sentiu um aperto no peito, mas manteve o profissionalismo. Claro, senhora. Nossas saladas são preparadas com muito cuidado. Posso garantir que ficará satisfeita. Bem, vamos ver. E quando trouxer, não precisa ficar perguntando se está tudo bem a cada 5 minutos. A gente chama se precisar de alguma coisa, retrucou a mulher, ainda sem olhar para Maria Clara. Durante toda a refeição, o casal fez comentários depreciativos sobre o restaurante, os outros clientes e até mesmo sobre a decoração. Maria Clara podia ouvi-los da mesa ao lado, e cada palavra era como uma punhalada em sua autoestima. Eles reclamaram da temperatura da água, da textura dos croutons e até mesmo da forma como os guardanapos estavam dobrados. Quando foram embora, deixaram apenas os trocados de moedas como gorjeta, junto com os pratos ainda com restos de comida e guardanapos jogados no chão. Fernanda, que havia observado a situação, se aproximou de Maria Clara. Gente assim não merece nem ser atendida. Se fosse eu, tinha mandado eles procurarem um restaurante 5 estrelas. Não podemos escolher nossos clientes, Fernanda. E todo mundo merece ser bem atendido, independente de como nos tratam, respondeu Maria Clara, embora sua voz demonstrasse o cansaço emocional. Você é muito boa para esse trabalho, sabe? Às vezes eu penso que você devia estar em um lugar melhor que aqui. Maria Clara sorriu tristemente. Este é meu lugar agora. E vou fazer o melhor que posso. O final da tarde trouxe o movimento do happy hour. Alguns clientes vinham apenas para beber e conversar, outros pediam lanches rápidos. Maria Clara continuava trabalhando com a mesma dedicação, mas o peso dos olhares de julgamento e comentários depreciativos do dia começava a cobrar seu preço. Por volta das 5 horas, chegou um grupo de jovens universitários, aparentemente comemorando o fim das provas. Eles estavam animados e falavam alto sobre seus planos para as férias. Maria Clara os observou com uma pontada de nostalgia, lembrando-se de quando ela também era uma estudante cheia de sonhos e possibilidades. Quando se aproximou da mesa, um dos rapazes a olhou de cima a baixo com um sorriso debochado. Ei, garçonete, você não parece ser daqui. Com essa cara de estudante, devia estar numa universidade, não servindo mesa. Os amigos riram, e uma das garotas do grupo comentou: deve ter engravidado cedo e teve que largar os estudos. É sempre assim. Ou talvez não seja tão inteligente quanto parece, emendou outro rapaz. Maria Clara sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas conseguiu controlar a emoção. Posso anotar o pedido de vocês? Eles pediram várias cervejas e petiscos, e durante toda a permanência no restaurante continuaram fazendo comentários sobre ela, especulando sobre sua vida e suas escolhas. Para eles, era apenas uma brincadeira cruel, mas para Maria Clara, cada palavra reforçava a sensação de que havia perdido sua identidade e se tornado invisível como pessoa. Quando o restaurante começou a esvaziar no final do dia, Maria Clara se dirigiu ao banheiro dos funcionários. Ela se olhou no espelho e viu uma mulher cansada, com o uniforme manchado e o cabelo desalinhado. Por um momento, ela mal reconheceu a estudante brilhante que um dia havia sido. Ela pensou no pai, internado na casa de repouso, contando com ela para pagar as contas. Pensou nos sonhos que havia deixado para trás e na sensação de estar desperdiçando sua vida. Mas também pensou na família com crianças que havia atendido no almoço, na gratidão genuína da mãe, e na diferença que seu cuidado havia feito no dia deles. Às 7 da noite, seu Antônio fez a contagem do caixa e liberou os funcionários. Maria Clara pegou seus pertences no pequeno armário dos funcionários e se despediu de Dona Rosa e Júlio.
Fernanda já havia saído mais cedo, alegando ter um compromisso familiar. Até amanhã, Maria Clara. Descanse bem, disse Dona Rosa, com o carinho maternal que sempre demonstrava. Até amanhã, Dona Rosa. Obrigada por mais um dia. Maria Clara tomou o ônibus para casa, observando pela janela as luzes da cidade que se acendiam. No trajeto, ela refletia sobre sua vida e se perguntava se algum dia as coisas seriam diferentes. Aos 25 anos, sentia-se presa em uma situação sem perspectiva de mudança, mas sua determinação em cuidar do pai e sua dignidade pessoal a impediam de desistir. Chegando em casa, ela dividiu um jantar simples com suas colegas de quarto, tomou outro banho rápido e se preparou para dormir. Antes de deitar, ela abriu um livro de administração que havia conseguido emprestado na biblioteca pública e estudou por 1 hora, mantendo viva a chama do conhecimento que um dia a havia distinguido. No dia seguinte, a rotina recomeçou exatamente igual. Maria Clara acordou às 5 da manhã, se arrumou e chegou ao restaurante pontualmente às 6h30. Seu Antônio chegou com o mesmo mau humor de sempre e encontrou novos motivos para criticar seu trabalho. Maria Clara, ontem você demorou demais para atender aquele casal da mesa 5. Cliente não gosta de esperar. E outra coisa, pare de conversar tanto com as crianças. Isso aqui é restaurante, não creche. Sim, senhor. Vou ter mais atenção, respondeu ela, engolindo a revolta que sentia ao saber que havia proporcionado um momento especial para aquela família. O movimento da manhã seguiu o padrão habitual de executivos apressados, aposentados com tempo livre, e mães com pressa para deixar os filhos na escola. Maria Clara atendia a todos com a mesma dedicação, mas percebia que sua energia estava se esgotando. Cada dia parecia uma repetição do anterior, sem perspectiva de mudança ou crescimento. Por volta das 10 horas, chegou uma senhora elegante acompanhada de 2 amigas. Elas se sentaram em uma mesa próxima à janela e começaram a conversar animadamente sobre um evento social que haviam participado no fim de semana. Suas roupas eram claramente caras, e elas usavam perfumes que preenchiam o ambiente ao redor da mesa. Quando Maria Clara se aproximou para entregar o cardápio, uma das mulheres a olhou com desdém. Moça, antes de qualquer coisa, você pode limpar melhor esta mesa? Parece que não foi higienizada adequadamente. Maria Clara verificou a mesa, que estava impecavelmente limpa, mas pegou um pano e passou novamente sobre a superfície. Pronto, senhora. Agora posso anotar o pedido? Queremos 3 cafés com leite desnatado, mas o leite tem que estar bem quente. Não suportamos café morno. E 3 croissants, mas queremos ver antes de vocês esquentarem. Às vezes vocês servem produtos que já passaram do ponto. Maria Clara trouxe os croissants para aprovação antes de aquecê-los. As mulheres os examinaram minuciosamente, comentando entre si sobre a aparência e fazendo cara de desaprovação. Este aqui está meio escuro demais. E este outro parece estar seco. Vocês não têm uns mais frescos, reclamou a líder do grupo. Maria Clara voltou à cozinha e pediu a Dona Rosa para verificar se havia croissants mais frescos. Dona Rosa, que havia visto a situação, balançou a cabeça em desaprovação. Essa gente rica acha que pode humilhar a gente só porque tem dinheiro. Mas vai lá, pega aqueles que acabaram de chegar. Quando Maria Clara voltou com novos croissants, as mulheres finalmente aprovaram. Mas durante todo o tempo em que permaneceram no restaurante, elas continuaram fazendo comentários sobre o padrão do atendimento e comparando o local com restaurantes mais sofisticados que frequentavam. É difícil encontrar um lugar simples onde a gente possa comer sem se preocupar com as aparências, né? Disse uma delas, claramente sendo irônica. Verdade. Mas às vezes é interessante ver como a outra metade vive, respondeu outra, rindo. Maria Clara ouvia tudo enquanto atendia outras mesas, sentindo-se cada vez menor. Ela sabia que para aquelas mulheres, ela era apenas parte do cenário, uma peça descartável no teatro da vida delas. O almoço trouxe os clientes habituais e alguns novos. Entre eles, chegou um grupo de colegas de trabalho de um escritório de advocacia próximo. Eram 4 homens de terno que se sentaram em uma mesa no centro do salão e começaram a discutir um caso complexo que estavam defendendo.
Maria Clara se aproximou para anotar o pedido, e um dos advogados, sem levantar os olhos dos documentos que estava analisando, simplesmente acenou com a mão, indicando que ela deveria esperar. Ela ficou parada ao lado da mesa por 5 minutos, enquanto eles discutiam estratégias legais usando terminologias que ela conhecia de seus estudos em administração, especialmente das matérias de direito empresarial que havia cursado. Em vários momentos, ela teve vontade de contribuir com a conversa, pois percebia lacunas no raciocínio dele sobre gestão de riscos. Finalmente, um dos homens se dirigiu a ela sem olhar em sua direção: 4 pratos executivos, 2 com carne, 2 com frango. 4 refrigerantes. E não nos incomodem durante o almoço, temos assuntos importantes para discutir. Claro, senhores. Mais alguma coisa? Perguntou Maria Clara educadamente. Só isso. E façam rapidinho, respondeu outro advogado, já voltando a atenção para os documentos. Enquanto serviu o almoço, Maria Clara não conseguiu deixar de notar que eles estavam cometendo um erro conceitual em sua análise sobre responsabilidade fiscal de uma empresa. Era exatamente o tipo de problema que ela havia estudado em sua tese sobre gestão sustentável. Por um momento, ela considerou a possibilidade de comentar discretamente, mas rapidamente descartou a ideia. Quem era ela, uma simples garçonete, para dar conselhos a advogados formados? Depois do almoço, os advogados saíram sem deixar gorjeta e sem sequer agradecer pelo atendimento. Maria Clara recolheu os pratos, vendo os documentos que um deles havia esquecido sobre a mesa. Ela não resistiu e deu uma olhada rápida. Seus olhos se arregalaram ao perceber que o erro que havia notado poderia custar ao cliente deles uma quantia significativa em multas. Por um momento, ela considerou correr atrás deles para devolver os documentos e, quem sabe, mencionar sua observação. Mas a realidade a atingiu como um balde de água fria e eles nunca a levariam a sério. Para eles, ela era invisível, uma pessoa sem importância cuja opinião não tinha valor algum. Fernanda percebeu que Maria Clara estava observando os papéis. O que é isso? Algum deles esqueceu? Sim, documentos importantes. Vou guardar no balcão caso eles voltem procurando, respondeu Maria Clara, escondendo a frustração em sua voz. O resto da tarde passou lentamente. Maria Clara atendia aos clientes com a mesma educação de sempre, mas algo havia mudado em seu interior. A frustração de ter conhecimento e não poder usá-lo, de ser constantemente subestimada e tratada como invisível, estava se acumulando como uma panela de pressão prestes a explodir. Por volta das 4 horas, chegou uma jovem executiva que Maria Clara havia atendido algumas vezes antes. Ela sempre vinha sozinha, pedindo apenas um café e ficava trabalhando no laptop por 1 ou 2 horas. Diferentemente da maioria dos clientes, ela sempre tratava Maria Clara com respeito e cortesia. Oi, Maria Clara. Como está hoje? Perguntou a jovem, chamando-a pelo nome que estava bordado no uniforme. Bem, obrigada. O de sempre? Café expresso e um pedaço do bolo de cenoura? Perfeito. Você tem uma memória incrível. Sempre lembra do que eu gosto. Enquanto preparava o pedido, Maria Clara observou a jovem executiva trabalhando. Ela parecia ter aproximadamente a mesma idade que Maria Clara e estava claramente envolvida em projetos importantes, analisando planilhas complexas e falando ao telefone sobre estratégias de mercado. Era impossível não se comparar. Ali estava uma mulher da sua idade, com uma carreira promissora, enquanto ela servia café e enfrentava humilhações diárias. A diferença entre elas não era de capacidade ou inteligência, mas simplesmente de oportunidades e circunstâncias da vida. Quando Maria Clara trouxe o café, a executiva estava falando ao telefone com alguém sobre um projeto que não estava indo bem. Não, não é isso. O problema é na estrutura de custos. Vocês estão calculando errado a depreciação dos ativos. Sim, eu sei que parece complicado, mas é fundamental para a sustentabilidade do projeto. Maria Clara quase derrubou o café ao ouvir a conversa. Era exatamente o tipo de problema que ela havia estudado extensivamente em sua tese. Ela conhecia metodologias inovadoras para calcular depreciação que poderiam resolver o problema que a executiva estava discutindo. Aqui está seu café, disse Maria Clara, colocando a xícara na mesa.
Obrigada. Desculpe, estava falando sobre um projeto complicado no trabalho, explicou a executiva após desligar o telefone. Maria Clara hesitou por um momento, depois perguntou timidamente: Posso perguntar que tipo de projeto? Desculpe a curiosidade, mas ouvi você mencionando depreciação de ativos. A executiva a olhou com surpresa. Você entende de finanças? Estudei um pouco na faculdade. Administração, respondeu Maria Clara, sentindo o rosto corar. Que interessante. Pois é, estamos com um problema em um projeto de expansão. Os números não fecham porque a forma como estamos calculando a depreciação dos equipamentos está inflando os custos além do real. Maria Clara sentiu o coração acelerar. Era a sua área de especialidade. Vocês estão usando qual método? Linear ou por unidades produzidas? A executiva ficou ainda mais surpresa. Linear. Por quê? Bem, dependendo do tipo de equipamento e do padrão de uso, o método por unidades produzidas ou até mesmo um modelo híbrido pode ser mais preciso. Na minha tese, eu desenvolvi uma metodologia que... Maria Clara parou no meio da frase, percebendo que estava se expondo demais. A executiva, no entanto, estava claramente interessada. Sua tese? Você fez faculdade de administração completa? Não cheguei a terminar, respondeu Maria Clara, baixando os olhos. Tive que parar por questões familiares. Antes que a conversa pudesse continuar, seu Antônio apareceu de repente ao lado da mesa. Maria Clara. O que você está fazendo? Tem cliente esperando para ser atendido e você está aqui batendo papo? Maria Clara se sobressaltou. Desculpe, seu Antônio. Já vou atender. E você? Ele se dirigiu à executiva com um tom mais respeitoso. Desculpe o inconveniente. Às vezes nossos funcionários se esquecem de qual é o lugar deles. A executiva ficou visivelmente incomodada com o comentário, mas Maria Clara já havia se afastado, sentindo a humilhação queimar em seu peito. Ela passou o resto da tarde evitando aquela mesa, embora percebesse que a jovem executiva a observava com uma expressão pensativa. Quando a executiva foi embora, ela deixou uma gorjeta generosa e um cartão de visitas embaixo do pires. Maria Clara pegou o cartão discretamente. Laura Mendes, analista sênior, Grupo Empresarial Horizonte. No verso, havia uma mensagem escrita à mão: Gostaria de continuar nossa conversa. Me ligue quando puder. Maria Clara guardou o cartão no bolso, mas sabia que nunca teria coragem de ligar. Que tipo de conversa uma analista sênior poderia ter com uma garçonete? Provavelmente tinha sido apenas educação da parte de Laura. O final do dia chegou com o cansaço habitual. Maria Clara limpou suas mesas, organizou os condimentos e se despediu dos colegas. No ônibus para casa, ela tirou o cartão do bolso e o observou por alguns minutos antes de guardá-lo novamente. Chegando em casa, ela encontrou uma das colegas de quarto chorando na cozinha. Jéssica, que trabalhava em uma loja de roupas no shopping, havia sido demitida sem aviso prévio. O que eu vou fazer agora, Maria Clara? Já estava difícil dividir o aluguel em 3. Com 2 vai ficar impossível, chorou Jéssica. Maria Clara consolou como pôde, mas a preocupação financeira a atingiu em cheio. Com uma pessoa a menos para dividir as despesas, ela teria que encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro ou conseguir um terceiro colega de quarto rapidamente. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, calculando e recalculando suas finanças. O salário do restaurante mal cobria suas despesas pessoais e a mensalidade da casa de repouso do pai. Com o aumento do aluguel, teria que cortar gastos essenciais ou procurar um trabalho extra nos fins de semana. Ela olhou novamente para o cartão de Laura Mendes. Seria possível que aquela conversa pudesse levar a alguma oportunidade? Mas rapidamente descartou a ideia. Sonhar era perigoso demais quando a realidade era tão dura. No terceiro dia da semana, Maria Clara chegou ao trabalho ainda mais cedo que o usual. Havia decidido fazer um esforço extra para impressionar seu Antônio e, quem sabe, conseguir um pequeno aumento.
Ela limpou o restaurante com ainda mais cuidado, organizou o estoque de guardanapos e até mesmo sugeriu a Dona Rosa algumas melhorias no cardápio baseadas nos comentários que ouvia dos clientes. Mas quando seu Antônio chegou, em vez de notar seu esforço extra, ele trouxe uma notícia devastadora. Maria Clara, preciso falar com você. A situação do restaurante não está boa. O movimento diminuiu e vou ter que cortar custos. Não posso mais manter 2 garçonetes no salão. Maria Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. O senhor está me demitindo? Olha, você é uma boa funcionária, mas a Fernanda tem mais tempo de casa. Vou ter que ficar só com ela. Você pode trabalhar até o final da semana para eu não deixar você na mão de uma hora para outra. Seu Antônio, por favor. Eu preciso muito deste emprego. Meu pai está numa casa de repouso e eu sou a única pessoa que pode pagar as despesas dele. Posso aceitar uma redução no salário, trabalhar mais horas, qualquer coisa. Sinto muito, Maria Clara, mas a decisão já está tomada. Negócio é negócio. Maria Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas não quis dar a seu Antônio a satisfação de vê-la chorar. Ela assentiu em silêncio e começou a trabalhar, sabendo que aqueles eram seus últimos dias ali. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários. Dona Rosa ficou indignada e tentou convencer seu Antônio a mudar de ideia, mas ele foi irredutível. Fernanda, embora sentisse pena de Maria Clara, não podia deixar de ficar aliviada por manter seu emprego. Durante aquela manhã, Maria Clara atendia aos clientes com um nó na garganta. Cada pedido que anotava, cada mesa que limpava, poderia ser uma das últimas. Ela pensava no pai, nos custos da casa de repouso, no aluguel que não conseguiria mais pagar. Aos 25 anos, sentia-se completamente perdida e sem perspectivas. Por volta das 11 horas, o restaurante estava no movimento normal da manhã quando a porta se abriu e entrou um homem que imediatamente chamou a atenção de todos. Alto, com cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem alinhados e um terno impecável, ele irradiava uma presença que silenciou as conversas ao redor. Não usava ostentação excessiva, mas era impossível não perceber a qualidade de suas roupas e a confiança em seus gestos. O homem olhou ao redor do restaurante por alguns segundos, como se estivesse analisando o ambiente. Seu Antônio, que havia notado a entrada do cliente distinto, imediatamente saiu de trás do balcão e se aproximou com um sorriso exagerado. Boa manhã, senhor. Seja muito bem-vindo ao Sabor Caseiro. Temos uma mesa excelente ali perto da janela, com uma vista muito boa da rua, ofereceu seu Antônio, gesticulando efusivamente. O homem acenou educadamente, mas seus olhos continuavam percorrendo o salão. Quando seu olhar encontrou Maria Clara, que estava limpando uma mesa próxima, ele parou completamente. Sua expressão mudou de curiosidade para surpresa, depois para algo que parecia reconhecimento. Maria Clara, absorvida em seus pensamentos sombrios sobre o futuro, não percebeu inicialmente que estava sendo observada. Ela continuou sua rotina, organizando os condimentos na mesa com o mesmo cuidado de sempre, mesmo sabendo que em poucos dias não estaria mais ali. O homem se dirigiu diretamente para a mesa que Maria Clara estava arrumando, ignorando completamente as sugestões de seu Antônio sobre outros lugares para se sentar. Quando Maria Clara finalmente levantou os olhos e o viu se aproximando, ela se preparou para mais um atendimento de rotina. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Perguntou ela com o sorriso profissional de sempre, embora seus olhos ainda mostrassem a tristeza da manhã. O homem a estudou por alguns segundos em silêncio, e Maria Clara começou a se sentir desconfortável com a intensidade do olhar dele. Finalmente, ele falou, e sua voz tinha um tom de incredulidade misturada com alegria. Maria Clara Santana? Maria Clara ficou paralisada. Como aquele homem conhecia seu nome completo? Seu nome no uniforme mostrava apenas o Maria Clara. Ela olhou mais atentamente, tentando se lembrar se o conhecia de algum lugar, mas não conseguia situá-lo em suas memórias. Sim, senhor. Nos conhecemos? Perguntou ela hesitante. O sorriso que se abriu no rosto do homem foi genuíno e caloroso. Meu Deus, é você mesmo. Eu não acreditei quando a vi aqui.
Você se lembra de mim? Eduardo Mendonça. Você apresentou sua tese sobre gestão sustentável em pequenas empresas no seminário da universidade há 4 anos. Eu era um dos avaliadores externos convidados. O mundo de Maria Clara parou. Lentamente, as memórias voltaram. Eduardo Mendonça, CEO de uma das maiores empresas de consultoria do país, havia sido convidado para avaliar as melhores teses daquele semestre. Ele havia feito perguntas inteligentes sobre seu trabalho e tecido elogios sobre sua metodologia inovadora para análise de sustentabilidade financeira em pequenos negócios. Professor Eduardo, sussurrou ela, ainda sem acreditar. O senhor se lembra da minha tese? Se eu me lembro. Maria Clara, sua pesquisa foi brilhante. Depois da apresentação, eu comentei com os professores que raramente havia visto um trabalho acadêmico com aplicação prática tão sólida. Inclusive, tentamos implementar algumas de suas sugestões em projetos da nossa empresa. Seu Antônio, que havia ficado por perto tentando entender a conversa, se aproximou com os olhos arregalados. A palavra empresa e o tom respeitoso com que Maria Clara se dirigia ao cliente haviam despertado sua atenção. Desculpe interromper, disse seu Antônio, mas posso oferecer alguma coisa ao senhor? Nosso melhor café, talvez? Eduardo olhou para seu Antônio com uma expressão fria. Obrigado, mas estou conversando com a senhorita Maria Clara. E pelo que posso perceber, ela não é apenas uma funcionária qualquer, não é mesmo? Bem, ela trabalha aqui como garçonete, senhor, respondeu seu Antônio, claramente confuso. Garçonete? Eduardo se virou para Maria Clara com expressão de surpresa. Maria Clara, o que aconteceu? Você não terminou a faculdade? Com aquele potencial todo. Maria Clara sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas dessa vez por motivos diferentes. Pela primeira vez em anos, alguém a estava vendo como a pessoa que ela realmente era, não apenas como uma garçonete invisível. Tive que abandonar os estudos no último semestre para cuidar do meu pai. Ele ficou doente e perdemos o negócio da família. Precisei trabalhar para pagar os custos médicos e agora ele está em uma casa de repouso, explicou ela, a voz tremulando. Eduardo a ouviu em silêncio, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Quando ela terminou, ele balançou a cabeça lentamente. Maria Clara, que desperdício terrível. Você tem uma das mentes mais brilhantes que já encontrei na área de gestão empresarial. Deixar você servindo mesas é como usar um diamante para quebrar pedras. Seu Antônio, percebendo que estava acontecendo algo importante que não compreendia totalmente, tentou intervir novamente. Senhor, talvez vocês prefiram conversar em uma mesa mais reservada? Posso. Na verdade, interrompeu Eduardo, sem tirar os olhos de Maria Clara, eu gostaria de fazer uma proposta. Maria Clara, você ainda se interessa por administração empresarial? Claro, senhor Eduardo. Eu nunca parei de estudar. Pego livros emprestados na biblioteca e acompanho as tendências do mercado sempre que posso. Perfeita. Minha empresa está expandindo o departamento de consultoria em sustentabilidade empresarial. Estávamos procurando alguém com exatamente seu perfil, conhecimento técnico sólido e experiência prática com pequenos negócios. Você gostaria de trabalhar conosco? Maria Clara achou que estava sonhando. Trabalhar e na sua empresa? Mas senhor, eu não terminei a faculdade. Maria Clara, você acha que eu me importo com um pedaço de papel quando sei do que você é capaz? Experiência real vale mais que qualquer diploma. Além disso, podemos arranjar para você terminar os estudos enquanto trabalha conosco. Seu Antônio estava ficando pálido, percebendo finalmente a magnitude do que estava acontecendo. Senhor, com licença, mas a Maria Clara ainda trabalha aqui. Ela tem compromissos. Eduardo se virou para ele com um olhar gelado. Compromissos? Pelo que entendi, você estava demitindo ela no final da semana. Seu Antônio engasgou. Como o senhor soube disso? Não é difícil de deduzir. Um homem inteligente não desperdiçaria um talento como o da Maria Clara a menos que não soubesse reconhecê-lo. Maria Clara, ele se virou novamente para ela,
Qual é seu salário aqui? Eu recebo um salário mínimo e as gorjetas, senhor. Eduardo balançou a cabeça em desaprovação. Ridículo. Posso oferecer a você um salário inicial de R$ 8.000, mais benefícios completos, incluindo plano de saúde que pode cobrir os custos do seu pai. Interessada? Maria Clara sentiu as pernas fraquejarem. R$ 8.000 era mais do que ela havia sonhado ganhar um dia. Com esse valor, poderia não apenas manter o pai na casa de repouso, mas também conseguir um tratamento melhor para ele. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. É real mesmo? Completamente real. Mas há uma condição: você precisa estar disposta a trabalhar duro e usar toda essa inteligência que eu sei que você tem. Não será fácil, mas tenho certeza de que você vai se destacar. Lágrimas de alívio e gratidão começaram a rolar pelo rosto de Maria Clara. Aceito, senhor. Aceito com muito prazer. Outros clientes do restaurante haviam parado de comer para observar a cena. Dona Rosa espiava da cozinha com um sorriso enorme, tendo ouvido toda a conversa. Fernanda estava boquiaberta, tentando processar o que acabará de acontecer. Eduardo tirou um cartão do bolso. Aqui está meu cartão. Ligue para minha secretária amanhã de manhã e agende uma reunião para esta semana. Vamos conversar sobre detalhes e você pode começar na próxima segunda-feira. Obrigada, Sr. Eduardo. Obrigada mesmo. O senhor não faz ideia do que isso significa para mim. Sei exatamente o que significa, Maria Clara. E posso garantir que você vai fazer jus à oportunidade. Eduardo se dirigiu para a porta, mas antes de sair, se virou para seu Antônio. Uma palavra de conselho, senhor: aprenda a reconhecer o valor das pessoas que trabalham para você. Você quase perdeu um diamante porque só conseguia ver uma garçonete. Após Eduardo sair, o restaurante ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Dona Rosa saiu da cozinha e abraçou Maria Clara com força. Minha filha, eu sempre soube que você era especial. Sabia que um dia alguém ia reconhecer isso. Os outros clientes começaram a aplaudir espontaneamente, tocados pela cena que haviam presenciado. Maria Clara estava chorando, mas agora eram lágrimas de alegria e esperança. Seu Antônio se aproximou dela, visivelmente constrangido. Maria Clara, talvez a gente possa conversar sobre você continuar trabalhando aqui também. Quero dizer, tempo parcial, ou... Obrigada, seu Antônio, mas acho que meu tempo aqui chegou ao fim, respondeu ela com dignidade, mas sem rancor. Fernanda se aproximou e, pela primeira vez em 3 anos, abraçou Maria Clara sinceramente. Desculpa se às vezes fui fria com você. Eu tinha ciúmes da sua educação, mas nunca imaginei que você tinha passado por tanto para estar aqui. Não precisa se desculpar, Fernanda. Cada um faz o que pode com as oportunidades que tem. Maria Clara trabalhou o resto daquele dia com um sorriso que não conseguia disfarçar. Cada cliente que atendia recebia um tratamento ainda mais especial, porque agora ela sabia que aquela era sua despedida da profissão que havia exercido por 3 anos. Quando chegou em casa naquela noite, ela contou tudo para suas colegas de quarto. Jéssica, que ainda estava desempregada, ficou emocionada com a história e disse que aquilo lhe dava esperança de que coisas boas também poderiam acontecer com ela. No domingo, como sempre fazia, Maria Clara visitou o pai na casa de repouso. Quando contou sobre a oportunidade de trabalho e sobre como agora poderia proporcionar um tratamento melhor para ele, o Sr. João começou a chorar. Minha filha, eu sempre me senti culpado por você ter abandonado os estudos por minha causa. Ver você desperdiçando sua inteligência me doía mais que a própria doença. Pai, eu nunca me arrependi de cuidar do Senhor. E olha só, se eu não tivesse passado por tudo isso, não teria aprendido tanto sobre gestão na prática. Foi essa experiência que chamou a atenção do Sr. Eduardo. Na segunda-feira, Maria Clara se apresentou no escritório da empresa de Eduardo Mendonça. Era um prédio moderno no centro da cidade, com 20 andares e uma decoração sofisticada. Quando ela disse na recepção que tinha uma reunião marcada com o CEO, a recepcionista olhou de cima a baixo com certa desconfiança, mas fez a ligação.
Eduardo a recebeu em seu escritório no último andar, com vista panorâmica da cidade. Ele a apresentou para sua equipe como a nova especialista em sustentabilidade empresarial para pequenos e médios negócios e explicou que ela traria uma perspectiva única por ter experiência tanto acadêmica quanto prática no setor. Maria Clara vai liderar nossos projetos com empresas de até 500 funcionários. Sua expertise em gestão sustentável e conhecimento real dos desafios enfrentados por pequenos empresários será fundamental para nossos clientes. Nos meses seguintes, Maria Clara se provou uma funcionária excepcional. Ela desenvolveu metodologias inovadoras que ajudaram dezenas de pequenas empresas a otimizar suas operações e reduzir custos. Sua experiência como garçonete, longe de ser um obstáculo, se mostrou uma vantagem. Ela compreendia as dificuldades práticas dos empresários porque havia vivido do outro lado do balcão. 2 anos depois, Maria Clara havia se tornado gerente do departamento e estava terminando sua faculdade através de um programa de ensino à distância patrocinado pela empresa. Seu pai havia se recuperado significativamente com o tratamento melhor que ela conseguiu custear, e até mesmo havia voltado a cozinhar como hobby na casa de repouso. Em uma tarde de sexta-feira, ela decidiu almoçar no Sabor Caseiro, para matar a saudade de Dona Rosa. O restaurante estava igual, mas havia uma nova garçonete no lugar de Fernanda, que havia conseguido um emprego melhor inspirada pelo exemplo de Maria Clara. Quando Dona Rosa a viu entrar, gritou de alegria e saiu da cozinha para abraçá-la. Minha filha querida! Como você está linda! E elegante! Seu Antônio também se aproximou, visivelmente desconfortável. Maria Clara, e é bom vê-la. Você está bem? Estou ótima, seu Antônio. Obrigada por perguntar. Olha, eu queria pedir desculpas. Eu não sabia, e quero dizer, se eu soubesse quem você realmente era. Maria Clara o interrompeu gentilmente. Seu Antônio, o senhor não precisa se desculpar. Aquela experiência me ensinou muito sobre resiliência e sobre como tratar as pessoas. Na verdade, quero agradecer. Agradecer? Sim. Se o senhor não tivesse me demitido, eu nunca teria estado trabalhando naquele dia quando o senhor Eduardo entrou. Às vezes as coisas acontecem exatamente como devem acontecer. Naquela tarde, enquanto voltava para seu escritório, Maria Clara refletiu sobre sua jornada. Ela havia aprendido que o valor de uma pessoa não se mede pela função que exerce, mas pelo caráter e pela determinação que demonstra em qualquer situação. Havia descoberto que mesmo nos momentos mais difíceis, quando se sentia invisível e desvalorizada, ela estava desenvolvendo qualidades que a tornariam uma profissional excepcional. Mais importante ainda, ela havia aprendido a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independente de sua posição social ou profissional. Em sua nova função, ela fazia questão de cumprimentar os funcionários da limpeza pelo nome, de agradecer às recepcionistas com sinceridade, e de nunca esquecer que por trás de cada função havia uma pessoa com sonhos, desafios e uma história única. Eduardo Mendonça se tornou não apenas seu chefe, mas um mentor e amigo. Ele frequentemente dizia que contratar Maria Clara havia sido uma das melhores decisões de sua carreira empresarial, não apenas pelo seu talento técnico, mas pela perspectiva humana que ela trouxe para a empresa. Você nos lembra constantemente de que business é sobre pessoas, ele disse uma vez. Sua experiência como garçonete não foi um desvio em sua carreira, foi a preparação perfeita para entender o que realmente importa no mundo dos negócios. Maria Clara nunca esqueceu seus dias no Sabor Caseiro. Ela os carregava como uma lembrança valiosa de que a dignidade não vem do trabalho que fazemos, mas de como fazemos nosso trabalho. E sempre que encontrava alguém sendo tratado como invisível, ela fazia questão de enxergar a pessoa por completo, porque sabia muito bem como é estar do outro lado dessa experiência. A garçonete que um dia foi ignorada por todos havia se tornado uma executiva respeitada, mas mais importante que isso, ela havia se tornado uma pessoa que nunca permitiria que outros se sentissem invisíveis como ela um dia se sentiu. E essa, talvez, fosse a transformação mais valiosa de todas.